Apaixonados do Tubeflix, agora somos 1.000 apaixonados. Muito obrigado por seu apoio. Faz a sua inscrição e clica no joinha e se prepare, o romance já vai começar. Claire estava parada diante da janela de seu pequeno apartamento, observando a chuva fina que caía sobre os telhados de Lyon. Os pingos deslizavam pelo vidro, como lágrimas que ela já não chorava. A cidade era agora sua casa, mas ela ainda sentia falta do campo, das vinhas douradas que cercavam a mansão que um dia fora seu lar. Tudo parecia tão distante, como se pertencesse a uma vida que ela apenas sonhara. Os meses que se seguiram ao divórcio foram um turbilhão. Claire deixou a mansão e foi para Lyon, onde começou a reconstruir sua vida. Ela se dedicou ao trabalho como professora de música em uma escola local, tentando preencher o vazio com a rotina. Mas à noite, sozinha, os pensamentos retornavam como um fantasma persistente. Ela se perguntava se Pierre estava feliz. Talvez sim. Ele agora tinha tudo, uma esposa que o amava, um filho que o chamava de papai, e uma vida que parecia tirada de um conto de fadas. E Claire? Tudo o que ela tinha eram memórias, e estas eram mais dolorosas do que reconfortantes. No entanto, algo dentro dela ainda se recusava a desistir completamente. Talvez fosse a força da música, que a fazia acreditar, mesmo que por um instante, que a vida ainda poderia guardar algo belo para ela. O relógio marcou 9 horas da noite. Claire suspirou, afastando-se da janela. Amanhã seria outro dia, e ela estava determinada a encará-lo com a coragem que havia aprendido a cultivar. Afinal, mesmo quando tudo parecia perdido, a vida sempre encontrava uma maneira de surpreender. E ela precisava aceitar que foi trocada por uma mulher que uma dia a chamou de amiga. Chopin costumava frequentar a mansão onde Clary e o seu esposo Pierre moravam. Ela parecia ser uma pessoa bem intencionada e sempre pronta a ajudar no que for preciso. Clary confidenciava a Chopin os seus segredos, e um desses segredos era o que ela não poderia gerar um filho. Eram anos de tentativa, mas a semente nunca germinou no seu ventre. Ao saber disso, Chopin consolava a amiga, mas o que Clary não sabia é que Chopin oferecia um consolo duplo, tanto a ela quanto ao seu esposo. Ele era admirado por muitas mulheres, um homem muito rico, bonito, temido por muitos e conhecido como o imbatível dos negócios. Chopin via oportunidades no desespero da sua amiga Clary. Foi quando em uma noite, no final do jantar, Pierre se levantou e foi até o escritório. Chopin se levantou fingindo que iria ao banheiro, e mudou o destino. Ela foi até o escritório e lá estava Pierre. Chopin era uma mulher linda, além da beleza ela carregava com ela o frescor da juventude. Uma mulher cheia de vida e sensualidade. Ela chegou perto de Pierre e ele se assuntou e falou: Chopin, o que você deseja? Está tudo bem. Ela, vestindo um vestido sensual e um perfume de fragrância deliciosa, se agachou perto dele deixando seus seios à mostra e sussurrou no seu ouvido: Eu sei que você e a Clary estão passando por uma crise, mas eu estou aqui para te consolar quando você precisar. Eu posso fazer com que a sua tristeza desapareça, e se você quiser até agora mesmo. Pierre arregalou os olhos pois nessa hora ele já estava cheio de tesão. Chopin era muito bonita, uma mulher atraente que todo homem desejaria ter por perto. Ela começou a tirar a sua roupa e dançar na frente dele. Nesse momento, Pierre foi às alturas, como um touro selvagem ele avançou. Ele segurou os cabelos de Chopin, mas o amor que ele sentia por Clary o fez se reter e então, ele soltou os cabelos de Chopin e disse a ela: Por favor, saia daqui, eu não posso fazer isso. Eu amo a minha esposa. Chopin saiu daquele escritório bufando de raiva e foi até a sala onde lá estava Clary, olhando para a janela com um olhar perdido. Ao ver Chopin voltar para a sala, Clary correu para abraçá-la e disse: Amiga, como é bom ter a sua presença aqui comigo. Chopin sem dizer uma palavra abraçou friamente Clary, cheia de desprezo. Foi quando Clary disse: Amanhã eu estarei indo ao consultório, preciso saber se o tratamento de infertilidade já evoluiu, eu preciso engravidar para dar esse presente ao meu marido. Chopin prontamente respondeu que sim, que ela iria, mas isto apenas porque ela queria estar por dentro de todos os detalhes da vida de Clary. No outro dia, pela manhã bem cedinho, Claire caminhava pelo corredor branco e estéril do consultório médico, tentando ignorar o leve tremor em suas mãos.
A consulta era parte de sua rotina anual, algo sem importância, mas ela sentia-se inquieta. Talvez fosse a nostalgia da noite anterior, quando os pensamentos sobre Pierre a mantiveram acordada por horas. Ao entrar na sala, o sorriso gentil do Dr. Bernard a recebeu. Ele era seu médico há anos e sabia de sua história, embora evitasse tocar no assunto. Após os exames de praxe, ele pediu que esperasse alguns minutos enquanto analisava os resultados. Claire, preciso falar sobre algo inusitado, disse ele ao retornar, ajustando os óculos no rosto. Algo errado? Ela perguntou, o coração acelerando levemente. Não errado, mas surpreendente. De acordo com os exames, parece que você está grávida. O mundo parou. A palavra ficou pairando no ar, desconectada de qualquer sentido que ela pudesse dar a ela. Grávida? Não, isso era impossível. Claire abriu a boca, mas as palavras não saíram. Naquele momento ela pulou de felicidade, ela não poderia se conter, ela olhava para Sophie como se estivesse vivendo um sonho, o melhor dia da sua vida. Será que não deve haver algum engano? Ela murmurou, baixinho. Dr. Bernard a observou com paciência, o olhar tranquilo e firme. Eu entendo sua incredulidade, Claire. Mas os resultados são claros. É um caso raro, mas não impossível. A natureza, às vezes, nos surpreende. As lágrimas brotaram antes que ela pudesse contê-las. Ela mal se lembrava da última vez que chorara, mas naquele momento, foi como se uma barragem tivesse se rompido. Uma enxurrada de emoções tomou conta dela, alegria, medo, confusão. Ela abraçou Sophie e disse a ela com a voz cheia de alegria, eu preciso contar essa notícia ao Pierre, porém, eu não quero apenas contar, esse momento pede algo especial. Sophie, você poderia me ajudar a fazer uma surpresa para ele? Sophie, com o coração cheio de raiva, inveja, deu um sorriso amarelo para Clary, e quase sem conseguir falar ela respondeu, sim, claro. Clary era só felicidade, ela saiu do consultório festejando, parou em várias lojas de artigo para recém-nascido e já queria comprar tudo. Enquanto Clary festejava, Sophie, disfarçadamente, saiu da loja e ligou para Pierre. Pierre, eu preciso falar urgentemente com você. Poderia me encontrar à noite no restaurante que fica na esquina da sua casa? Ele, prontamente respondeu, não Sophie, não podemos levar isso adiante. Mas Sophie, querendo ludibriar Pierre, disse, é sobre a Clary e você precisa ser forte. Pierre, sem pensar muito, respondeu, mas o que houve, claro, te encontro lá à noite. Sophie já sabia o que queria, ela vestiu o seu vestido mais provocante e usou o seu melhor perfume, no horário exato ela estava no local marcado. Pierre demorou um pouco para chegar e impaciente, Sophie olhava para o relógio e pensava, será que ele virá? Minutos depois, o telefone de Sophie toca, era Clary. No telefone ela dizia, Sophie, como vai? Você virá aqui hoje à minha casa, amiga? Sophie respondeu, não, hoje eu já tinha um compromisso marcado. Clary respondeu, tudo bem amiga, mas te aguardarei para que possamos pensar sobre como iremos fazer o anúncio surpresa sobre a minha gravidez para o Pierre. Enquanto Clary falava com Sophie ao telefone, Pierre chegou ao restaurante e cumprimentou Sophie. Marie teve a impressão de que aquela voz era do Pierre, mas ela pensou, não, o porquê ele estaria lá? Ao desligar o telefone, Clary ligou para Pierre a fim de saber onde ele estava, e ele respondeu, oi amor, ainda estou na empresa, mas logo mais já estarei aí. Sophie disse a Pierre, eu serei direta no que desejo te falar, e te contarei porque sou sua amiga e não acho correto a Clary te enganar desta forma. Pierre olhava para Sophie com um olhar assustado e tomado por uma ansiedade ele respondeu, o que foi Sophie, o que houve com a minha esposa? Sophie respondeu, a Clary é estéril, ela jamais poderá te dar o filho que você tanto deseja. Clary já não é tão jovem assim, e por conta disso, ela começou um tratamento com um ginecologista e ele disse a ela que já não tem mais o que fazer, e que ela está chegando à fase da menopausa. Não existe mais esperança para que você tenha um filho. Ela te esconde essa informação, mas... Pierre interrompeu Sophie e disse, por favor, Sophie, pare por aí, eu não quero mais ouvir.
Pierre saiu da mesa deixando Sophie sozinha e entrou no seu carro. Ao chegar em sua casa, Pierre estava aos prantos, e antes que Clary pudesse falar uma palavra ele disse a ela: "Eu te odeio, Clary, você me enganou, você mentiu para mim." Clary, sem compreender o que estava acontecendo, perguntou: "Mas o que houve? O que eu fiz?" Pierre, sem ao menos dar a oportunidade para Clary falar, de maneira grossa e fria disse a ela: "Vai embora daqui, você não serve mais para mim, você está velha, acabada, vai embora daqui." Aos berros ele expulsou Clary da sua casa. Um casamento de anos que se acabou como um vapor. Sophie foi embora para um dos muitos apartamentos que eles tinham. Lá durante toda a noite ela não poderia acreditar no que havia acontecido. Na tentativa de consolo, ela ligou para Sophie, o telefone chamava, mas ela não atendia, enquanto Clary sofria. Do outro lado Sophie olhava para o telefone com um olhar de satisfação por ter conseguido o que queria. Alguns dias se passaram desde que Clary foi expulsa de casa, e em uma noite fria, após beber várias doses de uísque, Pierre ligou para Sophie a convidando para um jantar na sua casa. Ele pediu que os empregados fizessem o melhor jantar para receber a sua convidada. Sophie chegou vestida de forma deslumbrante. Ao vê-la chegar, Pierre ergueu as suas mãos como um cavalheiro e a acompanhou até a sala de jantar. Sophie, sabendo que Pierre estava carente, roubou um beijo dele e desta vez Pierre não resistiu. Ele se envolveu com Sophie como se fosse um jovem insaciável. Viveu as chamas da paixão que ardia nas suas veias. Ele a segurava pelos cabelos, sentia o cheiro da sua pele, desabotoava o seu vestido e sussurrava nos ouvidos dela dizendo: "Sophie, como eu te desejo." E o desejo explodia dentro de Pierre como uma bomba. Sophie dominava a arte da sedução, o que fazia Pierre delirar nas suas investidas. Após aquele noite, os encontros continuaram noite. Praticamente todas as noites eles se envolviam no fogo da paixão e se amavam por horas. Eram horas de amor, horas calientes vivenciadas pelo casal que tinha fogo nas veias. Mais de um mês já havia se passado desde que Clary foi expulsa de casa. Foi quando Pierre tomou uma decisão. "Sophie, você quer vir morar comigo?" Sem pensar duas vezes, Sophie respondeu que sim, que ela aceitava, pois Pierre sempre foi o amor da sua vida. A notícia de que Sophie e Pierre estavam juntos repercutiu em toda a mídia, e as manchetes estampavam nas capas: "Empresário Pierre surge com um novo amor, uma mulher linda e anos mais nova que ele." Ao ver as notícias vinculadas em todos os jornais, Clary não podia acreditar que aquela mulher era Sophie. O choro de Clary foi amargo. Como poderia a sua melhor amiga, a pessoa que ela mais confiava, que estava a todo momento na sua casa, e agora, era essa a mulher que vivia uma romance com o seu marido? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Claire. No início, ela tentou ignorar a notícia, como se fosse possível apagar a realidade. Mas as suas emoções pulsavam mais alto, o peso da gravidez também estava lá, tão palpável quanto a música que ela tocava todas as manhãs em seu piano. Uma semana depois, Claire foi até a casa de sua amiga Amélie. Antes de conhecer Sophie, Clary e Amélie eram muito próximas, porém, ao perceber que alguma coisa escura rodeava Sophie, Amélie avisou a Clary que não acreditou no que ela falava. Logo, Amélie optou por se afastar. Naquela tarde, Clary encontrou-se na cozinha de sua amiga Amélie, segurando uma xícara de chá que esfriava entre suas mãos. Amélie era sua confidente há anos, alguém que sempre soubera ouvir sem julgar. Clary chegou aos prantos na casa da sua velha amiga. Ela pediu perdão por não tê-la escutado, e contou a situação que estava vivendo naquele momento. "Então, você vai contar a ele?" perguntou Amélie, direta, mas com delicadeza. Claire balançou a cabeça, os olhos fixos na borda da xícara. "Eu não sei." Pierre já seguiu em frente. "Ele tem a vida que sempre quis, e eu não quero destruir isso. Mas ele merece saber, Claire. Essa criança é tão dele quanto sua. Você não acha que ele deveria ter a chance de decidir como lidar com isso?" As palavras de Amélie ficaram ecoando em sua mente durante os dias que se seguiram. Cada vez que Claire pensava em Pierre, sentia uma mistura de saudade e apreensão. Ele havia sido uma parte tão importante de sua vida, mas ao mesmo tempo, parecia pertencer a um passado que ela não tinha o direito de revisitar. Pierre a feriu profundamente fazendo acusações sobre ele,
acusações que ela nunca soube o porquê ele agiu daquela forma sem ao menos dar a ela o direito de pronúncia. Um turbilhão de pensamento passava na cabeça de Clary, e ela sabia que Chopin estava por trás disso tudo. Na escola onde ensinava, Claire tentou manter a compostura. Mas, enquanto as crianças ensaiavam uma peça de Natal, ela percebeu que os sentimentos maternos que tanto lutara para suprimir agora vinham à tona com força total. Era como se a ideia de ter um filho abrisse uma porta que estivera trancada há anos, deixando escapar todo o amor que ela nunca imaginou ser capaz de sentir. Uma noite, sentada diante do piano, Claire tomou uma decisão. Seus dedos deslizaram pelas teclas, criando uma melodia suave e melancólica que ecoava sua inquietação. Ela sabia que precisava falar com Pierre, mesmo que isso significasse desenterrar emoções dolorosas. No dia seguinte, Claire ligou para Pierre. A voz dele ao atender era familiar, mais distante, como se pertencesse a outra vida. Claire? É você? Ele perguntou, surpreso. Sim, respondeu ela, tentando controlar a respiração. Eu preciso falar com você. É importante. Houve um momento de silêncio antes que ele concordasse. Claro. Podemos nos encontrar amanhã? Sim. Amanhã. Ao desligar, Claire sentiu o peso da escolha que acabará de fazer. Ela sabia que abrir aquele capítulo do passado traria consequências imprevisíveis, mas também sabia que não poderia seguir em frente sem dar esse passo. Ao desligar o telefone, Chopin entrou em contato com Pierre e lançou um convite a ele. Ela disse: Amor, podemos ir hoje à noite a um restaurante fantástico? Hoje é o nosso aniversário de namoro, estamos fazendo 2 meses juntos, mas parece que já é uma eternidade ao seu lado. Pierre relutou, pois nessa noite ele havia marcado com Clary para o encontro. Porém, para agradar a Chopin, ele disse que sim, que iriam no restaurante que ela quisessem ir. À chegada da noite, Clary sentia ansiedade e tensão. Ela tentava imaginar como seria esse encontro com Pierre. Será que desta vez eu terei a oportunidade de contar para ele que estou esperando um filho dele? Clary se arrumou, colocou o seu melhor perfume. No fundo, Clary ainda amava Pierre, afinal de contas, o seu casamento acabou por impulso dele, todo o amor que ele dizia sentir por ela foi levado pelo vento como folhas secas lançadas. No horário exato combinado, Clary estava no restaurante esperando por Pierre. Ela viu as horas se passando e ele não chegava, e ela pensava, Pierre não se atrasa tanto assim, será que ele não vem? Clary pegou o telefone e ligou para Pierre. Enquanto isso, do outro lado da linha, Chopin via as chamadas e rejeitava todas, e quando Pierre, que estava no banho, perguntou a ela sobre quem estava ligando, ela respondeu que era uma chamada de número de telemarketing. Prontamente foi até o histórico de ligações e apagou as chamadas de Clary. Chopin e Pierre foram até o restaurante. Chopin disse a Pierre que o sonho dela era engravidar dele, e que naquela noite eles iriam fazer esse filho que Pierre tanto sonhava. Pierre ficou em um estado de felicidade máxima, e a fim de celebrar, ele pediu ao garçom que trouxe-se o melhor vinho da casa. Pierre e Chopin beberam e celebraram naquela noite, e ao voltar para casa, Pierre e Chopin sofreram um acidente. No outro dia as notícias repercutiram em toda a mídia. Grande empresário Pierre sofre um acidente junto com a sua esposa Chopin. Ao ver aquela notícia, Clary entrou em desespero. Como assim? O Pierre sofreu um acidente? Ela foi até o hospital visitá-lo e ao vê-la lá, Pierre fingiu que estava dormindo somente para não ter que explicar a Chopin que sóbrio porque ele não havia comparecido no encontro marcado. Após alta do hospital, alguns dias se passaram, e Chopin disse a Pierre: Lembra do que te falei na noite que tivemos o acidente? Vamos fazer esse filho agora? Pierre baixou a cabeça e não disse nada a Chopin. Ela olhou para ele sem compreender a tristeza, replicou: Não fique triste pois eu realizarei o seu sonho. Pierre e Chopin se amaram intensamente naquela noite, eles eram incansáveis, perdiam o fôlego, mas logo se recuperavam e começavam novamente. Pierre admirava o corpo de Chopin como se fosse uma escultura desenhada e modelada. Ela era muito bonita, e Pierre, um homem charmoso e cheio de vitalidade, era gentil e delicado, e os movimentos que ele fazia tendo tesão como combustível, parecia uma música, uma dança entre dois corpos que se amavam intensamente.
4 meses se passaram desde que Sophie e Pierre estavam juntos. Após uns dias, Pierre entrou em contato com Clary e desta vez, ele que marcou o encontro. Claire chegou ao café alguns minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa discreta no canto, perto da janela, onde a luz do inverno entrava suavemente, iluminando a madeira envelhecida do local. Ela mexia distraidamente na colher dentro da xícara de chá, tentando conter o nervosismo que tomava conta de seu corpo. Quando Pierre entrou, seu coração deu um salto. Ele parecia quase o mesmo, com os cabelos grisalhos nas têmporas dando um ar ainda mais sofisticado. Claire sentiu uma onda de familiaridade ao vê-lo, mas também uma pontada de dor. Ele era o mesmo homem que ela amara profundamente, mas agora parecia parte de outra vida. Claire, ele disse ao se aproximar, um sorriso hesitante nos lábios. Faz tanto tempo. Ela sorriu de volta, forçando-se a parecer calma. Sim, muito tempo. Depois de algumas trocas iniciais de palavras, sobre o tempo, sobre como estavam suas vidas, Claire percebeu que precisava ir direto ao ponto. Pierre começou, respirando fundo. Eu chamei você aqui porque precisava contar algo importante. Algo que vai mudar nossas vidas. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos estreitando com curiosidade e preocupação. O que foi? Claire segurou a xícara com mais força, buscando coragem. Eu estou grávida. Por um momento, Pierre não reagiu. Ele apenas a encarou, como se estivesse tentando processar as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Você está grávida? Ela assentiu. Sim. Eu sei que isso parece impossível, mas é verdade. Os médicos confirmaram. A expressão dele passou de incredulidade para algo que ela não conseguiu decifrar, um misto de alegria, confusão e até medo. Claire, eu não sei o que dizer, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo. Isso é inesperado. Eu pensei que. Eu também pensei, interrompeu ela, com um sorriso amargo. Mas, aparentemente, a vida tinha outros planos. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Claire sentiu o peso do momento crescer enquanto esperava que Pierre dissesse algo mais. Isso muda tudo, ele disse finalmente. Eu preciso de tempo para processar isso. Antes que ela pudesse responder, o som de um sino anunciou a chegada de alguém ao café. Claire olhou para a porta e viu Sophie entrar. Ela era exatamente como Claire se lembrava, radiante e confiante, com um porte que parecia preencher o ambiente. Os olhos de Sophie encontraram os de Pierre, e então os de Claire. Uma expressão calculista e fria passou por seu rosto. Ela caminhou até a mesa, erguendo uma sobrancelha inquisitiva. O que está acontecendo aqui? Perguntou Sophie, a voz firme, mas com uma nota de suspeita. Pierre hesitou, e Claire percebeu que aquele era o momento em que tudo mudaria. Sophie, eu ia contar a você, disse Pierre, a tensão evidente em sua voz. Claire, ela está grávida. O rosto de Sophie endureceu, mas ela não disse nada imediatamente. Claire sentiu-se pequena sob o olhar intenso da mulher. Grávida? Sophie repetiu, como se não soubesse de nada. E você achou que seria uma boa ideia se encontrar com ela sem me contar? O ar estava carregado, e Claire sabia que aquela revelação era apenas o início de algo muito maior. Clarice se levantou e foi embora. Naquela hora ela não queria que o ambiente se tornasse em algo pesado, afinal de contas, para ela já era claro que Sophie sempre foi mal intencionada e fez todo o possível para que o relacionamento dela com Pierre chegasse ao fim. Clary, de forma muito elegante e educada, deixou o café sem ao menos olhar para trás. A tensão no café era quase tangível. Sophie cruzou os braços, o olhar fixo em Pierre, esperando por uma explicação que ele parecia incapaz de oferecer. Sophie soltou uma risada curta, amarga. E disse a Pierre, será que esse filho é seu? Pois eu vi no momento em que o médico disse a ela que não poderia ter filhos, ela era estéril. Sophie, por favor, Pierre interveio, sua voz grave e cansada. Podemos conversar sobre isso em casa. Você estava planejando me esconder isso, Pierre?
Eu descobri hoje, ele respondeu, tentando manter a calma. E eu ia te contar. Só precisava entender o que está acontecendo primeiro. Sophie respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Entender? O que há para entender? Ela disse que está grávida e supostamente o filho é seu, e agora você está preso entre duas mulheres e duas famílias. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Pierre parecia dividido entre as duas mulheres, carregando o peso de decisões que ele não queria tomar. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele, finalmente. O relacionamento de Sophie e Pierre estava frio e desanimados, as noites quentes de amor e paixão pareciam existir agora apenas por necessidade e não por vontade e desejo. Foi quando Sophie disse a Pierre, eu tenho uma notícia para você, eu estou grávida. Pierre olhou desesperado para Sophie e disse, como assim grávida? E Sophie olhando para ele com um olhar de disputa respondeu, como você pode não compreender o que eu disse? Eu estou grávida. Pierre abraçou Sophie e sem dizer uma palavra ele pegou a chave do seu carro e saiu. Pierre foi até o consultório médico e narrou para o doutor tudo o que havia acontecido. O doutor disse a ele, meu amigo Pierre, há anos somos amigos e eu cuido da sua saúde, após aquele acidente, você ficou estéril, as suas sementes não germinam mais. Logo, como seu amigo, eu te aconselho a ser prudente quanto a Sophie, esse filho não é seu. O mundo de Pierre parecia desabar naquele momento, mas ele foi forte, se levantou e voltou para sua casa. Pierre desenvolveu um plano, e para que esse plano desse certo, ele precisava continuar tratando Sophie de uma forma muito amorosa. Pierre contratou um detetive que logo descobriu que Sophie nunca havia terminado o relacionamento que ela tinha com o seu então antigo namorado. Sophie usava Pierre, ela e o seu namorado viviam à base do dinheiro de Pierre, o jogo de sedução de Sophie foi mero jogo de interesse. Aquilo parecia o fim para Pierre, ele revelou a Sophie toda a sua descoberta, e Sophie tentou negar tudo. Ela avançou para cima dele, querendo beijar, tentando seduzir ao homem que ela tinha na palma das suas mãos. Pierre empurrou Sophie e disse a ela, eu não quero perder o meu controle, Sophie, venha embora daqui. Nunca mais quero ver a sua cara na minha frente. Pierre entrou em um estado depressivo, ele não conseguia mais levantar da cama, ir ao trabalho. Meses se passaram, e o inverno deu lugar à primavera. Claire se preparava para o grande dia, o nascimento de seu filho. Ela havia feito de tudo para criar um ambiente acolhedor para a criança, transformando seu apartamento de maneira simples, mas cheia de carinho. A gravidez não foi fácil, mas ela encontrou força na ideia de que, finalmente, poderia ter algo que fosse verdadeiramente seu. Pierre, por sua vez, após alguns meses, ele tentou se reaproximar de Claire, não estava mais distante. Depois daquela conversa difícil, ele passou a manter contato com Claire. Mesmo mantendo uma pulguinha atrás da orelha devido às insinuações de Sophie. Ele telefonava, perguntava como estava a gravidez. Claire não esperava mais nada de romântico, mas sentia que, finalmente, Pierre estava disposto a acreditar na sua palavra. Na manhã do parto, Claire estava acompanhada por sua mãe e sua melhor amiga, Amélie. As contrações começaram fortes, e ela respirava fundo, lembrando-se de tudo o que havia vivido para chegar até ali. As lágrimas vieram, mas não eram de dor, eram de um amor incondicional que ela jamais imaginara sentir. Quando o bebê finalmente nasceu, Claire teve a sensação de que o mundo havia mudado para sempre. Ela olhou para o rosto do pequeno Lucas, com olhos curiosos e mãozinhas que ainda não sabiam o que era o mundo, e sentiu uma alegria imensa, uma paz que nunca imaginara ser possível. Foi nesse momento que Pierre chegou ao hospital. Ele estava visivelmente nervoso, mas, ao ver o filho pela primeira vez, o sorriso que se abriu em seu rosto mostrou o quanto ele também estava emocionado. Claire observou em silêncio, sua dor transformada em um sorriso tranquilo. Ele finalmente estava ali, não como o homem de sua vida, mas como o pai de seu filho. Ele é perfeito, Pierre murmurou, aproximando-se de Claire e tocando suavemente a testa de Lucas. Claire sorriu. Sim, ele é. Sophie sabe, perguntou Claire. Sim, respondeu Pierre, com uma leveza inesperada. Eu não estou mais com aquela mulher ordinária,
ela destruiu o meu casamento e eu dei ouvidos a ela. Clary, você sempre foi e sempre será a mulher da minha vida. Me perdoe por tudo. E Pierre começou a chorar, um choro de arrependimento e ao mesmo tempo alegria em ver que ali na sua frente estava a sua família, a família que ele tanto desejava ter. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Claire, mas quero ser o melhor pai possível para Lucas. Quero fazer parte da vida dele, e de alguma forma, quero que você saiba que estou grato por me dar essa oportunidade. Claire olhou para o filho em seus braços e sentiu uma onda de felicidade. Pierre não sabia o que o futuro guardava, mas ela sabia que, naquele momento, eles tinham algo mais importante que qualquer incerteza, a chance de recomeçar. Nos dias seguintes, Pierre esteve presente, como prometera, e sua relação com Sophie, embora ainda tensa, começou a encontrar um equilíbrio. Claire, por sua vez, se viu mais forte e mais capaz do que jamais imaginara. A maternidade a transformou de maneiras que palavras não podiam descrever. Ela não tinha mais as respostas para todas as perguntas, mas sabia que poderia enfrentar o que viesse pela frente, sozinha ou com Pierre ao seu lado. Naquela tarde de primavera, Claire caminhou até o parque com Lucas nos braços, sentindo o calor suave do sol e ouvindo o som das crianças brincando ao longe. O futuro, embora incerto, agora parecia cheio de possibilidades. Ela não precisava de mais nada além daquele pequeno ser em suas mãos. Pierre, Sophie, e até mesmo a sombra do passado que Claire carregava haviam se tornado parte de uma nova história. Uma história que, embora marcada por dores, também estava agora iluminada pela promessa de recomeços e segundas chances. Ela olhou para o céu, respirou fundo e sorriu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que a vida era boa. Pierre, ao sair do seu trabalho, ele foi correndo ao encontro de Clary e do seu filho Lucas e ali, perante a todos, ele se ajoelhou e perguntou a Clary: Clary, eu não te mereço, não confiei em você mesmo sem você ter feito nada. Eu não te dei a chance de justificação. Clary, você é a mulher da minha vida e com todo o meu coração eu quero te fazer duas perguntas. Primeira, você me perdoa? E a segunda, você aceita se casar comigo novamente? Clary pensou um pouco e respondeu: sim, eu aceito. E eles se envolveram em um beijo apaixonado. Me conta nos comentários sobre o que você achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Não esquece de me contar de qual cidade você assiste, pois quero te conhecer melhor e também mandar um beijo para você. Até o próximo romance, amigas. Beijos.